Sejam bem-vindos a bordo, queridos peregrinos. Está no ar mais um Pode Peregrinar. Eu sou a Evelyn Barros, missionária da Comunidade Obra de Maria, e é uma alegria imensa ter você conosco. Apertem os cintos, que hoje o podcast está maravilhoso. Eu recebo com muita alegria Núbia, que é missionária da Comunidade Canção Nova. Fica conosco, está imperdível. Já apertaram os cintos? Pois apertem. Núbia, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Peregrinar. Muito obrigada pelo convite. Que alegria estar aqui com você para poder partilhar esse momento tão especial da minha vida que foi a peregrinação. Que maravilha, Núbia. Gente, eu já vou começar esse Pode Peregrinar dizendo assim, que eu acompanhei todo o processo, Todo o movimento de Deus. Então, mas tem coisas que eu vou perguntar a ela como se eu nunca tivesse perguntado realmente, porque tem muita coisa que eu sinto que Deus quer falar para nós hoje, para o povo de Deus. Talvez que Deus vai inspirar no seu coração nesse Pode Peregrinar. Então, você que está assistindo, já se inscreve no nosso canal, já deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, porque esse conteúdo pode chegar a muitas outras pessoas. Então, fica conosco. Já pode deixar aí. Inclusive, quero dizer para você, quem que você quer receber aqui no Pode Peregrinar? Sim, eu digo que você, porque você mesmo, não sou só eu que recebo aqui, você também recebe na sua casa os nossos convidados. Já coloque aí, ó, que a produção vai super captar. Já coloque aí os nomes de quem que você quer participar. E eu confesso que eu queria muito receber essa pessoa que eu estou recebendo hoje aqui. Porque, como eu disse, eu vi todo um movimento de Deus acontecendo para essa peregrinação acontecer. E eu já quero começar já assim, perguntando. Como foi essa surpresa assim de Deus? E que surpresa, né? A regra da providência é sempre o mais inesperado, a gente costuma dizer aqui na Canção Nova. Porque até então eu não iria para a peregrinação no Pentecostes do ano passado, lá na Terra Santa. E eu vi, de fato, a ação de Deus acontecer. Primeiro, preciso contar como foi esse movimento para que, né, você e também você que está nos acompanhando possa aí entender. Eu estava, Evelyn, há mais ou menos 20 dias da peregrinação, da saída oficial dos grupos, na casa de um irmão. E estava no jantar, vi uma imagem de Nossa Senhora da Providência que ele tinha em casa. Em determinado momento, a gente conversando, ele levantou, pegou aquela imagem, aquele quadro da Divina Providência, a mãe da Divina Providência, e disse assim para mim: Núbia, eu estou entregando esse quadro porque Nossa Senhora quer que você vá à Terra Santa. Ela quer te levar à Terra Santa. E você pode até pensar, mas como? Né? Como? Porque peregrinar, né, não é tão fácil e não é tão difícil, né? Mas, enfim, faltando 20 dias é pouco tempo, né, para se organizar também. É, quase. Mas para Deus, nada é impossível, né? E nada mesmo. Então, ele me entregou aquele quadro e me disse: você vai para a Terra Santa, porque Nossa Senhora quer te levar. Para que você faça uma experiência profunda na sua história. É como se eu pudesse ressignificar a minha história em muitos fatos da minha vida. Eu olhei para ele, sorri e falei: se você está dizendo, se Nossa Senhora tocou seu coração, eu aceito essa graça de Deus, né? E saí com aquele quadro abraçado, né, de Nossa Senhora da Divina Providência. Cheguei em casa e falei: Nossa Senhora, será que a senhora vai me levar para peregrinar na Terra Santa? Porque estava um movimento muito lindo, né? A gente estava vendo os grupos, toda essa articulação, até mesmo na Canção Nova, na Obra de Maria, né? Mas eu trabalhava até então no jornalismo em Canção Nova. Então, seria um pouco difícil sair naquele momento também, por conta dos trabalhos. Mas eu fui. E em menos de 15 dias, tirei o passaporte e fui, né? E chegou, né, o pedido, o e-mail, né, vamos dizer assim, dizendo que eu estaria indo para essa peregrinação. E eu falei: não é que Nossa Senhora da Divina Providência queria mesmo me levar? Às vezes a gente até duvida, né, da ação de Deus, né, até em coisas que para você parece muito difícil.
Mas quando Deus quer, simples, como diz, né, Madre Teresa de Calcutá. Quando Deus quer, simples, acontece. Mas quando Deus não quer, não acontece. Né? E Deus quis que eu vivesse essa linda experiência que foi estar nessa peregrinação rumo à terra de Jesus. E foi muito intenso, viu, Evelyn? Foi muitas realidades espirituais, mas também físicas, sabe? Porque Deus trabalhou também ali na parte física da Núbia, na sua ação que vai além do que é sobrenatural, mas também daquilo que é o natural. Então eu cheguei naquela terra de Jesus de forma que eu não acreditava. Eu tocava assim, né, nas coisas, nas paredes, né? Porque a Terra Santa tem muitas pedras, né? E eu tocava e eu falei, Nossa Senhora, o seu amor me trouxe aqui para mim fazer uma experiência de ressignificar a minha história. O que de fato a senhora quer trabalhar comigo? Porque eu tinha um sonho, né? Como toda bom peregrino, a gente tem um lugar que a gente deseja mais estar. Sim. Quando você faz uma peregrinação. Sim. E na Terra Santa são muitos lugares extraordinários, né? Onde Jesus passou, onde Jesus conviveu, né? Ali, em muitos lugares. Mas eu tinha um desejo de ir na Basílica da Anunciação, onde o Verbo se fez carne. Eu fui nessa basílica com muita assim, emoção, com muitos sentimentos, mas não foi ali que, de fato, eu vivi o extraordinário de Deus, né? Que eu vi uma ação de Deus que fugia daquilo que era a Núbia, né? Não foi ali. Mas também vivi uma linda experiência ali, porque eu tinha muita vontade de conhecer o lugar onde o Verbo se fez carne, sabe? Muito, muito. Era algo que, sabe, mexia muito comigo, né? Ali um lugar onde Jesus, né, foi instalado, foi concebido no ventre de Nossa Senhora. Mas, Evelyn, eu vivi uma experiência em outro lugar. Até quando eu converso com os irmãos que fizeram muitas peregrinações, cada um tem o seu lugar preferido, né? Tem ali o lugar onde Jesus chama Pedro, né? Que é muito também assim forte, quando, né, você vê aquele mar ali da Galileia, né? E caminhar. Aí é no Santo Sepulcro, né? Muito forte também, porque é o local onde a cruz foi fincada, né? Você coloca a mão. Então, é esse lugar, Evelyn, que foi o lugar da ação de Deus, da experiência mais forte que eu vivi. E a produção acertou na... Que eu vivi. Puxa! E que lugar é esse? A Basílica da Natividade, em Belém, né? Porque primeiro nós começamos por Nazaré, a nossa peregrinação. Nós fomos Nazaré e aí fomos seguindo ali todo o roteiro, depois Jerusalém, até chegar em Belém. Belém foi o último lugar que eu estive na peregrinação praticamente, né? E ali, Evelyn, eu tive um impacto muito forte, muito, porque Jerusalém é muito diferente de tudo, né? Um lugar estruturado, bonito, né? Tem a cidade antiga, a cidade nova, né? Tem ali também, claro, o Santo Sepulcro, né, o local da ressurreição de Jesus, que é algo muito intenso. Eu digo que quando entrei, abrindo parênteses aqui, né, porque mulher vai conversando e vai lembrando, né, quando toquei no Santo Sepulcro, eu fechei os olhos, que eu não vi muita coisa, porque foi algo muito forte, né, e eu queria rezar, queria que Jesus também me ressuscitasse, em muitas realidades que estavam mortas dentro de mim. Né? E esse itinerário na nossa vida espiritual é muito importante, porque eu estou há 15 anos na Canção Nova. 15 anos é um lugar de perseverança na nossa vida. Sim. Muita perseverança, porque você olha para trás, você não é tão jovenzinha mais, não que eu sou tão velha assim, né? Mas você olha para trás, entrei com 20 anos na Canção Nova, e você olha onde você está hoje e projeta para frente o que Deus ainda quer e o que Deus ainda vai te pedir. Então, eu estive ali, né? Foi lindo, maravilhoso, no Santo Sepulcro, muito forte. E eu saí muito rápido, porque tinha muita gente. Mas eu cheguei em Belém depois. Logo na sequência, no dia seguinte, fui em Belém. E eu tive um impacto muito forte, né? Porque a palavra de Deus diz, e tu, Belém, tão pequenina, né? Mas não és menor do que as outras. E ali a gente tem a portinha da humildade que a gente fala, né? É uma portinha mesmo, gente, que você abaixa, inclina para poder entrar na Basílica. E a região de Belém é uma região muito pobre, a gente sabe disso, né?
até estudando um pouco, né, como jornalista, a gente sabe que é uma região pobre, diferente dos outros locais da Terra Santa. Então você chega, você tem aquele impacto, mas você vê aquela basílica que é muito grande, mas você vê uma porta muito pequena, que você precisa se abaixar, né? E eu falo, Senhor, onde eu preciso abaixar para que a sua graça atinja? Qual é o lugar que está alto, que está desajustado dentro de mim, para que a sua graça, a sua ação, ela aconteça? E ali, Evelyn, eu entrei, olhei as paredes assim, e eu fui tomada por um sentimento diferente, que eu não tinha experimentado. E eu olhei e falei, meu Deus, como é simples esse local. Mas como ele tem uma mística sobrenatural que você olha, é como se... Eu digo que peregrinar, Evelyn, é como se você pudesse agarrar as graças de Deus. E para cada lugar, Deus tem uma graça especial. E ali, quando eu entrei naquela basílica, eu pude agarrar a graça que Deus tinha para mim naquele momento. Que só era naquela peregrinação. Não seria em outra peregrinação, ou não seria aqui na Canção Nova, seria lá, naquele lugar, né? E eu entrei naquele movimento, né, tinha vários peregrinos de muitas línguas, né? A Terra Santa estava bem cheia, estava bem bonito de ver, né? Muita gente, e eu entrei ali para ter acesso à parte inferior da gruta onde Jesus nasceu. Eu agachei, beijei ali a estrela, né, de 12 pontas. Sim. Quando eu levantei, eu comecei a chorar de forma muito compulsiva. E eu não sou uma pessoa, assim, eu choro com muita facilidade, mas geralmente eu tenho um equilíbrio, assim, sabe? Consigo respirar, consigo me acalmar em determinadas situações quando é muito difícil. Mas ali eu não conseguia parar de chorar. Era um choro, assim, sabe como diz que a palavra de Deus diz que chora pelos seus filhos, as mulheres choram pelos seus filhos, né? Ramak chora pelos seus filhos. E era um choro de forma tão compulsivo que eu enxugava as lágrimas e as lágrimas corriam. E eu vivi 2 momentos somente na minha vida assim, né? 2 momentos. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Eu passei 40 minutos sentada na capela posterior, né? Depois do local da gruta. Sentada no banco, chorando de forma inconsolável. E eu falava, meu Deus, todo mundo tá olhando para mim. E o grupo de peregrino era muita gente, né? Sim. E o povo olhava assim para mim, tipo assim, o que tá acontecendo, né? Mas era algo tão forte, tão intenso, que eu falei, Jesus, aqui é como se eu tivesse zerado a minha vida e recomeçado. Amém. Um nascimento, um novo nascimento. Porque não foi só um choro, não foi só uma experiência emocional. Sim. Foi uma experiência física, das entranhas, como diz a palavra de Deus, né? Quando você estava ainda nas entranhas da sua mãe, eu já te conhecia, diz o salmista, né? Então era uma experiência das entranhas ali. Por quê? Primeiro, por conta da história da Núbia, né? A Núbia veio de uma cidadezinha muito pequenininha, 5.000 habitantes, e me trouxe até a Canção Nova, né? Segundo, porque a Núbia viveu experiências dentro da Canção Nova de ofertas muito generosas para Deus, né? Eu e meu esposo, a gente ofereceu os nossos filhos antes deles nascerem para que Deus pudesse levá-los, né? Como assim, Núbia? A gente engravidava e não conseguia manter a gestação, né? Então, antes deles nascerem, a gente oferecia a Deus porque nós tínhamos uma perda gestacional. Então, ali, quando eu vi o local que Jesus nasceu, onde Nossa Senhora ofereceu tudo que ela tinha para que Jesus pudesse vir ao mundo, eu me lembrei das minhas dores, né? O sofrimento ali que eu vivi, das perdas gestacionais que eu tive. Mas eu pude também fazer como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a sua palavra, faça-se em mim segundo a sua vontade, né? E ali o verbo que se fez carne, né? O impossível, que é Deus habitar o ventre de uma mulher, né? Para a gente, humanamente, a gente pensa, claro, Nossa Senhora era agraciada, cheia de graça, mas era uma mulher. E ali Deus fez o impossível acontecer, né? O seu filho encarnado nascer naquele lugar. Então ali eu virei uma página da minha história, porque eu entendi o porquê que isso tinha acontecido na minha vida. Nossa. Né? Então, quando o meu irmão de comunidade, Marcos Joubert, me entregou aquele quadro, porque ele disse para mim, Núbia,
você vai fazer uma experiência. Nossa Senhora quer que você faça uma experiência para curar a sua história, né? Uma experiência de salvação. Ali foi para mim uma experiência de salvação naquele lugar. Então, eu só fui entender isso depois, né, que as coisas foram acontecendo, que eu saí meio assim, perdida da Basílica, porque eu não conseguia parar de chorar mesmo. Até encontrei com um padre, amigo nosso, muito querido. Ele falou, nossa, você tá chorando bastante, né? Eu falei, padre, estou chorando muito e não consigo parar de chorar. Porque me emociono, porque os sentimentos, a imagem, ela ainda é muito viva, assim, dentro de mim. Mas foi uma experiência de céu que eu vivi, né? Uma experiência de salvação, de oferecer. Então, para mim, uma peregrinação, ela não é uma realidade somente de visitação aos locais, né? Não é somente um turismo. E isso que a Obra de Maria faz, essa experiência que a Obra de Maria, ao tempo todo, leva o peregrino a buscar, a vivenciar, a oferecer a esse peregrino, né, essas realidades espirituais, porque você vai ali, você conduz a oração que está à frente, né? Você fala não só daquela realidade histórica, mas você traz a realidade espiritual daquele local. Então, isso ficou muito forte, sabe? Então, é como se eu tivesse naquele local me agachado e renascido. Porque peregrinar é arrancar as graças que Deus tem, né? É arrancar, é esse movimento de em cada lugar desse sobrenatural que ali habita. Em cada lugar, Deus vai fazendo essa obra nova. Fantástico. Respire também, porque eu estou respirando aqui. Toma uma água. Que isso tudo eu não sabia não, tá, gente? Gente, isso é peregrinação. Eu lembro que eu encontrei com você no Santo Sepulcro, na fila do Santo Sepulcro, lembra? Exato. Encontrei com você em outros lugares, encontrei com você em Belém. Afinal, o nosso encontro de Pentecostes, né, foi em Belém, do ladinho da Basílica da Natividade. E é muito forte quando você traz essa experiência de Belém, porque é o relato que muitos peregrinos fazem também. Como que um Deus tão grande se fez tão pequeno num lugar tão simples. E olha que hoje se tem toda uma estrutura, né, da basílica e tudo mais. Porém, antes nós já sabemos que lugar foi que Jesus nasceu. Mas nós nos deparamos com Belém, com a basílica, né, com toda aquela estrutura. Mas quando nós nos deparamos com a cidade de Belém, nós vemos a grande diferença que é de Jerusalém. É muito diferente, muito diferente. Primeiro que aquele muro já traz uma sensação, né, que te choca. Vamos, né, ser claro, te choca quando você vê aquele muro daquela altura tão grande que separa esses dois territórios, né? Exatamente. Então, essa experiência de tocar mesmo na palavra, quer dizer assim, mas como? Como que Jesus veio de Nazaré? Né? Nazaré pode vir alguma coisa boa. Aí nós vamos entendendo essa dimensão da palavra. E eu acho muito interessante você trazer essa experiência, porque você diz assim, olha, eu fui para a Terra Santa querendo ver tal lugar. Exato. E Deus mudou a rota e me surpreendeu. Eu lembro que a primeira vez que eu fui à Terra Santa, se tinha um lugar que eu nem imaginava conhecer, era a Basílica da Natividade. Sabia que iria conhecer, mas não tinha essa expectativa. E a gente foi descendo, e muita gente que já foi sabe disso, é muita gente, e empurra um pouquinho para cá, empurra um pouquinho para lá, até descer o local, e até mesmo a experiência de tocar num lugar é muito rápido. Você toca, já tem que sair. Mas eu lembro que eu fui descendo, tal, com um grupo, aquela coisa tal, mas quando eu toquei ali, foi uma experiência extraordinária. E o mais incrível foi que quando eu tirei a mão, que eu voltei, normalmente se entra por um lugar e se sai por outro. Exatamente. Mas exatamente nessa vez, teve uma senhora
que, por tradição dos cristãos, eles levam os recém-nascidos ali naquele lugar. Então, quando eu botei a mão que saí, já muito emocionada, a mãe trouxe a criança, levantou e colocou ali na estrela. Deus falou muito, assim, comigo. E por que eu estou trazendo esse testemunho? Porque, de fato, a natividade é um lugar de um novo nascimento de quem visita. Exatamente. Espiritualmente falando, fisicamente falando. Então, até mesmo você que está nos acompanhando, relembre essa experiência agora no seu coração. Nós não estamos apenas num bate-papo, mas a nossa intenção é, de fato, transbordar o que uma peregrinação pode fazer na nossa vida, né? Então, acredite nisso, que essa experiência, e agora eu digo até para a Núbia mesmo, existe um elo de amizade aqui que tem essa liberdade de falar. Essa experiência, ela não morre na nossa vida, né? E eu tenho certeza absoluta que no dia de hoje Deus te trouxe aqui, nesse Pode Peregrinar, para relembrar essa experiência que, de fato, ela é contínua na nossa vida. Mas, se deixar, a gente fica aqui, né? O dia todo conversando, quer falar, prosear aí com a gente mesmo, né? Tá faltando um cafezinho, um pão de queijo, pineira agora. Ai, sou, é bom demais. Eu vou começar a adotar um pãozinho de queijo, viu, Bruno? Pãozinho de queijo com café nesse Pode Peregrinar, que eu acho que vai dar mais legal. Gente, Bruno é o nosso cameraman, nosso produtor, nosso diretor aqui, faz tudo, tá bom? Mas, Núbia, falando ainda da Terra Santa, dessa experiência, dentro dessa... Você até já falou, né, dessa experiência de tocar na Basílica da Natividade, essa experiência. Mas e quando o avião pousou em Tel Aviv, assim? Qual é Nossa, a emoção? Tipo assim, cai a ficha, não cai a ficha? Você sai do aeroporto e diz assim, o que está acontecendo? Eu tô aonde? Qual foi a sua experiência? olha, Evelyn, na verdade, assim, pensando nisso, você falando aí, a gente vai recordando. Eu fui primeiro para Roma e depois nós seguimos para a Terra Santa. Roma é um lugar que eu também desejava muito ir. Então, Deus me deu esses dois presentes, né? Conheci Roma e depois a Terra Santa. Então, quando o avião que saiu aqui do Brasil, primeiro deu uma tremedeira, né? Deu uma afliçãozinha, aquele negócio, que 13 horas de voo não é brinquedo, né? Mas, assim, eu achei que eu ia sentir mais. Mas depois relaxei, né? Aproveitei ali para poder rezar, para também ler, que ajuda. E aí a gente foi, depois de um dia, para a Terra Santa lá em Tel Aviv. É surreal, né? Assim, para mim era, porque eu desejava muito fazer essa experiência. Porque o Padre Jonas, sempre ele disse para nós missionários, meus filhos, eu gostaria que todos vocês conhecessem a Terra Santa. Mas o Padre Jonas dizia isso não só para nós, ele dizia também para os filhos espirituais, talvez para você aí, que é filho do Padre Jonas. Desejo muito que um dia você possa fazer essa experiência da Terra Santa. Porque você muda toda a forma que você conhece Jesus. Até a forma como você lê a palavra. Então, quando eu cheguei naquele aeroporto, eu falei, eu estou na terra de Jesus. Aqui, nosso Senhor nasceu, viveu até os 33 anos na sua missão, anunciou, morreu, deu a vida por mim e ressuscitou em sua glória. Então, era como se eu não estivesse acreditando. Sabe quando parece que você está assim, meio voado, sabe? Meio voado, assim. E a gente também chegou bem de madrugada lá, né? O fuso horário é um pouco diferente, né? E aí, quando eu pisei, eu falei, Jesus, obrigada por meio das mãos da sua Santíssima Mãe. O Senhor me trouxe aqui. Obrigada. Eu não tinha nem palavras para agradecer a Deus, né? Por me permitir viver essa graça. Essa graça que fugia daquilo que era o ordinário, era algo extraordinário, porque se você pensar, uma peregrinação em você se ajeitar em menos de 20 dias, né, é muito pouco tempo, né? Então, eu olhei para um lado, olhei para o outro, aí já estava um pouco à noite, assim, né, a gente foi em direção de Nazaré, onde seria o primeiro local que nós estaremos visitando, e aí a estrada,
né? Eu que como jornalista, né, assim, eu gosto de descrever quando eu vou escrever alguma, né, alguma nota, alguma matéria, eu gosto de descrever. Então eu ficava olhando aquilo de forma com os olhos muito assim próximos, vamos dizer assim, muito deslumbrada, né? Porque a paisagem parece que você está num filme. Transporta você para um lugar que você desconhece. Você fechou o olho. O que é isso? Meu Deus, é muita pedra, né? E aquela, parece que você fala As placas em as outro idioma. placas, né? E aquela escrita em árabe, né? E Dá pra entender tudo, né? você não entende nada, e você fala, meu Deus do céu, onde eu estou, né? Tipo assim, não tô conseguindo, né, ler direito, né? E a gente, como bom brasileiro, a gente gosta de todas as informações, né? Então, os detalhes. Então, eu vivi assim, quando eu pisei, eu tinha um sentimento de muita gratidão. Que fugia das minhas palavras, assim, sabe? Fugia da minha ação. E além, assim, eu só poderia falar, Jesus, muito obrigada. Núbia, nós sempre falamos que a peregrinação acontece na nossa vida no momento certo. E trazendo esse podcast mesmo testemunhal assim, qual era o momento que Núbia estava vivendo que Deus te levou para a terra dele a viver toda essa experiência que você contou para nós? Então, o momento que eu estava vivendo era de muitos questionamentos para Deus, né? Principalmente por conta disso que eu relatei aqui, que eu Sim. pouco conto, mas Deus me disse, né? Para partilhar, que certamente, né, alguém está vivendo algo semelhante, né? Então, eu estava com muitas perguntas e poucas respostas, né? Por causa do sofrimento mesmo, né? Desse sofrimento. E que batia a minha porta e que eu estava abraçando aquele sofrimento, mas não sabia responder esse sofrimento. Vamos dizer assim, né? Então, quando eu cheguei na Terra Santa, eu cheguei com muitas perguntas dentro de mim, né? Para Nosso Senhor. Né? E ali, Deus foi me respondendo, né? Do sacrifício, né? Do oferecimento da sua dor. Né? Nenhum sacrifício ele fica sem receber as graças necessárias. Nenhuma dor ela é perdida, né? Jesus semeia as nossas dores e essa semeadura ela vai transformar em salvação, unindo as dores de Jesus. Então eu pude encontrar essas respostas de oferecer as minhas dores de forma redentora, de transformar, não ficar só naquele sentimento do sofrimento, mas transformar isso em uma graça de salvação na minha vida e na vida do meu esposo, né? Porque também ele bebeu, né, dessa graça. Então, foi muitas experiências. Eu fui na Gruta do Leite, eu fiquei, assim, impactada, né? Impactada. E eu não conhecia a história de Santa Miriam. E logo depois, quando eu saí da Basílica, eu fui fazer uma pesquisa, assim, para entender melhor um pouco sobre a Basílica, né? Que eu fiquei com alguns pontos ali, né, que eu fui visualizando, e eu vi que a mãe de Santa Miriam, eu li que a mãe de Santa Miriam, ela foi até a Basílica fazer um pedido à Nossa Senhora, né, a Sagrada Família, vamos dizer assim, né, para que ela pudesse também conceber um filho. Nossa! Porque ela também tinha perdido. E ali ela foi em peregrinação como promessa. E Deus deu Santa Miriam. E quem é Santa Miriam, né? Sim. Uma mulher mística, né? Então, uma santa que nos ensina tanto, né? Que nenhum sofrimento ele é em vão. Porque no mundo de hoje nós não queremos sofrimento, tá? Não é que eu quero sofrimento não, tá? Verdade. Eu falo, nosso Senhor, me ajuda aí, porque, né? Mas nós precisamos aproveitar os momentos que Deus nos traz de visita. Sim. Né? O sofrimento é uma visita de Deus. Ou nós crescemos, ou nós morremos. Né? Ficamos enterrados naquele processo e não conseguimos florescer. Então, depois disso, eu fui ler um pouco, justamente me veio esse texto ainda ali, fora da Basílica, né, da Natividade, e eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Né? Que graça é essa que Deus tem para mim? Né? E como você disse, ali o local onde aconteceu, né, o evento, né, dos Pentecostes, era do lado. Então, quantas vezes a gente foi na Basílica? Sim. Né? Ali do lado. E mais para frente um pouquinho estava a Gruta do Leite. Né? Quantos relatos, tantas experiências, quantas mulheres ali com seus testemunhos, né? E aquele, né, aquela gruta que é tão branquinha, né, tão diferente. Sim.
Então, e também logo quando você está dentro da Gruta do Leite, você passa, né, por trás um pouco, né? Isso. Você vê lá o Santíssimo Sacramento exposto 24 horas, né? E o quadrinho de Santa Míria bem ali. Eu não conhecia Santa Míria de forma tão próxima, tá? Não conhecia algumas coisas. Tinha uma relíquia dela que eu ganhei de um tempo atrás, de um irmão que morava na Terra Santa, mas não tinha, assim. E ali eu vi o quadrinho dela e eu vi as preces daquela mãe, né? Da mãe de Santa Míria. As preces dela de sair lá de Nazaré, Olha só. né? Que é uma distância, né? Sim. Tão grande, né? Se a gente for de carro, é distante, imagina a pé, né? Tanto tempo. Ela vai lá, naquela basílica. Então, é algo muito forte para mim, sabe? Existe uma núbia antes da peregrinação e uma núbia depois da peregrinação. E era o momento certo, a hora exata. Humanamente impossível. Talvez para você que está aí assistindo o podcast, você fala, eu tenho tanta vontade de peregrinar, mas para mim, humanamente, é impossível. Para mim também era, meu irmão. Né? Como missionária, né? Vivendo da providência a cada dia, confiando a Deus os seus cuidados. Era impossível. Mas se Deus quer te levar, e se você quer, peça essa graça. Qual é o lugar? Talvez seja os santuários marianos. Né? Medjugorje, Itália. Medjugorje, que tem uma mística, né? Então, Sim. qual é o lugar, né? Que Deus te convida para também trazer essa salvação? Então, peregrinar, Evelyn, não é só visitar. É transformação. É salvação. Porque a gente pode estar em lugares que Deus, de fato, né? A gente fala que um santuário é um recorte do céu. Então, esses lugares são recortes do céu. Então, estar debaixo desse recorte do céu é algo que a gente não consegue nem narrar em palavras. A gente só consegue falar, Senhor, faça em mim a sua vontade. Senhor, eu quero que o Senhor haja em mim para que a sua glória, o seu amor possa ser conhecido. Então, assim, é muito forte falar da peregrinação para mim. E estou muito feliz de poder estar aqui com você, né? E nós, mais felizes ainda, porque tá com você aqui. Núbia, e o que mudou? Você disse que existe uma núbia antes e uma núbia depois. Nós falamos da núbia antes, que estava cheia de questionamentos, de perguntas sem respostas. Nós falamos de uma núbia que durante a peregrinação tem essas respostas. E após? E após a peregrinação? O que aconteceu na sua vida após essa peregrinação? É como se Deus dissesse assim para mim, Lázaro, vem para fora. Sai do túmulo. Sai do túmulo, Lázaro. Núbia, sai do túmulo. O túmulo não é o seu lugar. O túmulo é só passagem. Né? Então, é como se eu saísse desse processo que eu estava vivendo e os meus olhos pudessem se abrir novamente e dizer, não, eu confio na vontade de Deus, que é soberana. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é boa. Mesmo que seja, muitas vezes, incompreensível para nós. Mas ela é boa. Porque Deus é bom o tempo inteiro. Deus não deixa nada desperdiçado. E a gente até brinca lá no jornalismo, a gente tem uma expressão que a gente brinca assim, se Deus tem uma especialidade, é tirar de algo ruim algo muito bom. Então existe uma núbia que veio para fora, não ficou mais presa somente nas perguntas que ela tinha. Mas uma núbia que talvez ela não tenha todas as respostas, a compreensão de tudo, mas ela tem a graça da confiança. Então, Evelyn, é como se a minha confiança em Deus ela tivesse se restabelecido novamente. Essa confiança plena na vontade de Deus, num Deus que olha para mim, num Deus que cuida, até das coisas mais simples, até dos pensamentos mais simples que eu falo, ai Senhor, né? Um Deus que pode não estar dando respostas, mas que está. Mas que cuida, né? Que cuida de forma muito concreta. E assim, ali eu pude renascer, como eu disse para você, né? Como se, quando eu abaixei, beijei aquela estrela, porque eu não tinha expectativa nenhuma para ir na Basílica da Natividade, tá? Como você disse, eu não tinha,
Não era um local que eu tinha muitas expectativas. Como eu tinha ali na Basílica isso, da da Anunciação. Anunciação, que era um sonho, né? E realmente foi muito forte, pude rezar ali o Santo Terço, ajoelhada de frente para o local, né? Onde Jesus foi, o verbo se fez carne, Jesus, né? Encarnou no seio de Nossa Senhora. Mas foi o último lugar da peregrinação ali. E eu falei, Senhor, se eu gosto de trabalhar no segundo tempo, Gol. gol. Mas existe, de fato, essa experiência de vir para fora, né? Sair, né, desse túmulo, desse casulo, né? Desse lugar que às vezes a gente quer ficar, eu vou ficar só aqui, né, Senhor? Vou ficar só aqui. Não, minha filha, existe um caminho, entendeu? Existe uma porta aberta, né? E aí eu saí de lá dizendo, eu preciso anunciar. Eu preciso anunciar ainda mais o reino de Deus. Eu preciso gastar a minha vida ainda mais. Entregá-la totalmente. Como eu tenho feito nesses 15 anos, eu preciso ofertar ainda mais. Eu não posso perder tempo de ofertar os meus sofrimentos e as minhas dores. Não posso. Eu preciso avançar. Né? E aí eu voltei. É como se eu estivesse anestesiada, né? Assim. Meu marido falou, e aí, como é que foi? Eu falei, amor, eu tenho que ir contando aos pouquinhos, porque foi tanta coisa, né? Foi tanta experiência. E aí, olhar as fotos hoje me faz assim... Eu falo, eu fui naquele lugar. Porque Deus quis. Então, se Deus quer te levar, não tenha medo. Deus vai dar essa graça para você. Deus vai trazer essa experiência para você, né? Aí, toma... As fotos. Jerusalém, né? Jerusalém, Muitas Oliveiras, Aí, Basílica da Natividade. Ainda não tinha muita visita, não. Não tinha entrado, não tinha ainda na gruta, entrado na gruta, não. Foi antes, porque a fila estava um pouquinho, né, ali extensa. Aí eu aproveitei. Aí, Rio Jordão. isso, no Rio Jordão. Renovei as promessas do batismo. Mar da Galileia. Mar da Galileia. Todo mundo que assiste Pode Peregrinar já sabe que eu sou fã do Mar da Galileia. Sabe o que eu fiquei pensando ali no Mar da Galileia? Eu falei, gente, se existe um lugar nessa Terra Santa que é de fato o mesmo lugar, É o mar. Olha aí, toda peregrina. bem o boné, né? Foi muito, muito... e o local do Pai Nosso, né? Nossa. E aí, quando a gente... Olha a minha carinha aí, ó. As lágrimas não paravam. Mas só tira uma fotinha aqui, porque eu preciso guardar isso aqui. Aí tava saindo. Aí no Santo Sepulcro, onde eu te encontrei. Verdade. Aí o local onde a cruz, a rocha crucificada, Basílica da Natividade. Aí a Igreja de São José. Isso, que local. Fica do ladinho da Basílica da Anunciação. Isso, do ladinho mesmo. Olha que modelo. Aí é no... Vou me lembrar. No batismo no Espírito Santo, onde no cenáculo. No cenáculo. Aí... Basílica da Natividade. Aí Roma, né? Roma, São Paulo fora dos muros. Aí tentando tirar foto por conta do vento. Que tá muito... Muitas bem-aventuranças. Exatamente. É muito interessante essa igreja para quem está assistindo, porque na Terra Santa existe uma particularidade nas igrejas. O arquiteto Antônio Berluti, ele quis trazer a experiência da palavra para a arquitetura. Então, a igreja, que é essa igreja das bem-aventuranças, ela é octagonal, porque traz as 8 bem-aventuranças e, inclusive, quando você entra no teto, estão as bem-aventuranças. Inclusive, nós fazemos até uma dinâmica assim, com os peregrinos. Eu confesso que eu já fui muitas vezes, mas eu nunca sei onde é que tá. Aí eu vou, rodo, e nós pedimos para eles entrarem e parar em frente de uma das bem-aventuranças. E aquela bem-aventurança é o que Deus está querendo para sua vida. E é sempre muito forte, assim, a experiência, assim. Aqui no fundo, talvez aí no vídeo não consiga ver, mas por trás da igreja
Você tem uma visão maravilhosa do Mar da Galileia. Espetacular. Fantástico, fantástico. Lindo, lindo, lindo. Tem mais foto, produção? Ah, Só mais uma? Aí... Cenáculo. 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 E é muito especial ir no Pentecostes Muito. e viver essa experiência de lá, né? É muito forte, né? Muito, muito. A gente rezou aí no cenáculo, pediu o batismo do Espírito Santo. Foi tremendo, Fantástico. Né? tremendo. Gente, a gente queria ficar aqui, né? Se tivesse um pão de queijo e um cafezinho, viu, Bruno? A gente ficava aqui o resto do dia conversando, partilhando. Mas, graças a Deus, que as peregrinações acontecem. Elas não acabam, né? Eu dizia em um outro podcast que ela não termina quando acaba. Mas ela permanece, ela continua. E quem sabe se não haverá outras experiências. Se em 15 dias a Mãe da Divina Providência te deu a graça desse impossível de viver. Porque, gente, é muito real. Muito. Mesmo, eu digo por experiência própria, assim, pra gente já ir encerrando. Mesmo vivendo, Núbia, essa experiência do carisma da Obra de Maria ser com as peregrinações, às vezes eu faço 7, 8 peregrinações por ano. Teve nos últimos anos aí, eu fui 7 vezes para a Terra Santa no mesmo ano. Mas é impressionante como que cada peregrinação, Deus age no momento certo. Eu tinha 14, vou fazer 15 anos de comunidade, tinha 14 anos que eu rezava para ir em Medjugorje e já tinha rodado o mundo inteiro e não tinha em Medjugorje. Quando foi o ano passado, no momento que eu mais precisava, Nossa Senhora me levou lá. Então eu queria terminar esse Pode Peregrinar dizendo, até mesmo dentro desse testemunho da Núbia, que Deus irá te levar não na hora que você escolher, não na hora que você quiser, mas na hora que Ele escolher para a sua vida. E aí você vai tocar nessa experiência sobrenatural de um Deus que te leva como te leva para um médico. Vem aqui, eu vou curar a tua ferida. Você já tomou muitos remédios, não deu certo. Eu vou curar a tua ferida. E essa é a experiência de céu que nós queremos que você também experimente numa peregrinação, porque não é apenas um slogan, mas que viagens, encontros com Deus. Não é. É de fato uma experiência extraordinária de Deus na nossa vida e por isso que nós queremos que você também faça essa experiência. Núbia, fazer igual coraçãozinhos coreanos. O coraçãozinho. Muito obrigada, viu, Evelyn? Que delícia estar aqui. Que bom, viu? Falar, né, da peregrinação é falar de Deus, da ação de Deus na vida dos peregrinos, né, na nossa vida. Com certeza. Eu que agradeço essa honra. Gente, tem uma jornalista aqui comigo, já pensou? Gente, muito obrigado por estar conosco. Continue com seus cintos afivelados, porque, como eu disse, a peregrinação não acaba, o podcast não acaba, o Pode Peregrinar não acaba, ele vai continuar aí ecoando no seu coração. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.